Bom, torcedor vascaíno, eu venho aqui na introdução desse Fala Gigante com uma informação bem rápida. O Vasco da Gama acabou de anunciar a contratação do goleiro Daniel Fuzato, jogador que nessa última temporada vestiu a camisa do Eibar da Espanha, chega ao Vasco da Gama assinando um vínculo contratual de 2 temporadas até dezembro de 2026. Goleiro de 27 anos de idade, que após passagens pelo Palmeiras, sendo um cria da base do Clube Paulista, foi vendido para o Roma, e além do Roma também passou por Gil Vicente de Portugal, Ibiza da Espanha, Getafe da Espanha e o Eibar, clube no qual ele estava antes de assinar esse vínculo contratual com o nosso Cruz Maltino. Um bom goleiro, rodado, com bagagem internacional e que chega para disputar posição com o Léo Jardim. O Vasco contrata Daniel Fuzato de graça, consegue junto ao Eibar uma divisão dos direitos econômicos, tendo 75% do passe de Daniel, enquanto o clube espanhol permanece com os outros 25%. Um bom negócio feito pelo nosso Cruz Maltino e o segundo reforço anunciado nessa terça-feira. Muito mais a gente trouxe no vídeo que gravamos lá em São Januário após a entrevista coletiva de Fábio Carille. Então eu vim fazer só essa entrada, essa introdução, para você ficar com um longo Fala Gigante, feito diretamente das arquibancadas do nosso Caldeirão. Então fica daí com esse Fala Gigante, muito agitado e muito movimentado. Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo apenas dessa terça-feira. Uma terça muito agitada, muito movimentada no nosso Vasco da Gama, terça de muita informação, terça de anúncio oficial logo pela parte da manhã do primeiro reforço oficializado do Vasco da Gama para essa temporada de 2025, o volante Tietê, que vestirá no Vasco da Gama a camisa de número 3, e terça-feira também agitada quanto à entrevista coletiva e a apresentação oficial do mais novo técnico do Vasco da Gama, Fábio Carille, que ainda ontem no CT Moacir Barbosa comandou os primeiros treinos dessa temporada de 2025 e hoje teve aí o seu primeiro momento de apresentação para a imprensa e apresentação para a torcida. A gente, é claro, aqui nesse Fala Gigante vai falar muito sobre isso com vocês, trazer tudo que rolou nessa entrevista coletiva, assim como também falar sobre a questão envolvendo o mais novo reforço do Vasco da Gama, o volante Tietê, e trazer as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Fala Gigante imperdível para você. Novidades, cheio de notícia. Entretanto, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse está aqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, saindo sempre pela parte da noite. Então, conto muito aí com a presença e o apoio de todos vocês. Hoje, o Fala Gigante é diferente, né? Diretamente aqui do nosso Caldeirão de São Januário, então mais do que nunca, diante dessa linda vista, o seu like, ele é, assim, não pode deixar de acontecer. O seu like é necessário aqui para ajudar na divulgação desse vídeo. Fechou? Vamos embora então, sem muita enrolação, meu amigo torcedor, vamos rápido aqui nessa introdução para falar logo sobre tudo que rolou nesse Fala Gigante. Começar primeiramente com vocês, falando sobre o reforço do Vasco da Gama, né? Eu quero começar aqui esse Fala Gigante falando sobre a situação envolvendo o volante Tietê, pois logo pela parte da manhã, por volta das 11 horas, o Vasco anunciou de forma oficial o seu mais novo reforço para a temporada de 2025. O Vasco acertou a contratação do meio-campista Tietê, um jogador de 32 anos de idade, que na temporada passada defendeu o Botafogo, jogador que assina junto ao Vasco da Gama um vínculo contratual de 2 anos até o final de 2026. A gente vinha trazendo a vocês informação que o contrato seria de 1 ano, com gatilhos contratuais que o fariam permanecer até a temporada de 2026 e realmente isso se confirmou. Ele já treina com o elenco, ontem esteve junto ao grupo no CT Moacir Barbosa e a expectativa é que ainda nessa semana ele possa ser apresentado de forma oficial para a imprensa através de uma entrevista coletiva. Tietê, que tem na sua carreira 4 campeonatos brasileiros, ele é tetracampeão brasileiro, além disso também conquistou uma Copa do Brasil em 2021
e 2022 a Supercopa, vestindo a camisa do Atlético Mineiro, além também de uma Supertaça Ucraniana em 2018 e, é claro, a Copa Conmebol Libertadores nesse ano de 2024. Um jogador que, além de Botafogo, Atlético Mineiro e Palmeiras, tem passagem também por São Paulo, Dinamo de Kiev, Boa Esporte, Ponte Preta, Guaratinguetá e Osasco Audax. O Tietê, ele já deu aí suas primeiras palavras como o mais novo reforço do Vasco. E é claro, aqui no nosso canal, a gente traz a vocês as primeiras palavras de Tietê, camisa 3 do Vasco da Gama, para essa temporada de 2025. Muito feliz de estar aqui, uma camiseta gigante, né? Não tem muito para falar, a história diz por si só, que representa vestir essa camisa. Minha expectativa é a melhor possível, espero que muito trabalho, muito empenho, muita humildade, que no decorrer do ano a gente possa conquistar grandes coisas. Para isso que a gente vai trabalhar arduamente todos os dias para que a gente consiga conquistar títulos e dar alegria ao torcedor. O ano que o Vasco teve, né, no ano passado, conseguir chegar ali na semifinal da Copa do Brasil. E toda a ambição, o tamanho do clube, da camisa. Como eu disse, a história já diz por si só o que é vestir isso, então tenho certeza de que a gente dando a resposta dentro do campo, o torcedor vai vir junto, e a gente sabe que quando a torcida e o clube, né, os jogadores ali que representam dentro do campo estão lado a lado, fica uma corrente muito forte, então é isso que a gente espera no decorrer desse. Particularmente eu detesto falar de mim. O que eu posso dizer por torcedor é que quando faltar técnica não vai faltar empenho, né? Sou um cara extremamente humilde, tem certos valores que são inegociáveis, como correr, se empenhar, deixar a alma e tudo que for possível dentro do campo, sempre pelas cores que eu estiver vestindo. Não vai ser diferente aqui no Vasco. Venho totalmente aberto para aprender, para tentar passar coisas para os mais novos, aprender com eles, aprender com outros jogadores experientes que tem aqui. Então, pode ter certeza de que não vai faltar empenho e não vai faltar aquela vontade de vencer com essa camisa também. Sou zero tímido, na real. Já até brinquei com alguns. Conheço o Vitor Luiz, lateral, que a gente trabalhou junto no Palmeiras, e o Jair no Galo, mas de resto não, mas isso daí a gente tira de letra. A adaptação tenho certeza que vai ser rápida, e espero estar o mais adaptado possível para que as coisas fluam muito bem. Do Vascaíno, você acha que Tietê vai dar certo vestindo a camisa do Vasco da Gama? Deixe claro a sua opinião aí nos comentários. O certo é, Fábio Carille conta muito com o jogador, expectativa é que realmente Tietê possa fazer parte desse time titular do Vasco da Gama para a temporada de 2025. Fábio Carille que conta com uma vasta lista de jogadores para essa posição de volante, ainda mais agora após a chegada de Tietê. Temos Tietê, temos Jair, temos Paulinho Paula, temos JP, temos realmente muitos jogadores para essa posição de meio campo. E foi o que eu venho falando com vocês nesses últimos vídeos, meu amigo. Se Fábio Carille não fizer esse time jogar com a quantidade de volantes que há hoje, e não apenas volantes, tá? Como também com a quantidade de jogadores na função de meio campo, eu não sei não, hein? Eu acho que o Fábio Carille não vai conseguir fazer com que mais nenhum time desempenhe bem nessa posição. Mas enfim, meu amigo, prosseguindo aqui com o vídeo, vamos falar inclusive agora sobre exatamente ele, sobre Fábio Carille, sobre esse reforço esse técnico, né, apresentado pelo Vasco da Gama nessa tarde de hoje. Inclusive eu quero até pedir uma desculpa, né, um pedido mesmo de desculpa a você, torcedor vascaíno que gosta e acompanha o nosso canal. O que aconteceu? Gente, tivemos um problemaço hoje à tarde, a gente queria fazer uma coisa diferente, um jeito diferente para vocês de trazer informação nessa tarde de hoje. Eu, Lucas, vim com a cabeça de fazer uma live vivo, fazer uma cobertura completa, né, dessa coletiva de apresentação do técnico Fábio Carille, entretanto as coisas não deram certo. Então desde já eu peço desculpa. Eu prometo aqui que a partir de hoje, a partir da próxima entrevista coletiva, a gente vai fazer um conteúdo bem legal para vocês aqui no nosso canal. E o Fábio Carille sendo apresentado hoje, o que temos a falar a vocês sobre essa coletiva de apresentação do técnico vascaíno, né? Ainda ontem o Fábio Carille esteve no CT Moacir Barbosa, foi o seu primeiro contato com o elenco do Vasco da Gama. O Fábio Carille que já tinha ido ao CT na sexta-feira passada,
Entretanto, não havia tido ainda esse contato com o time principal, pois apenas ontem aconteceu realmente a reapresentação do grupo. E como foi esse primeiro contato? O que podemos falar? Primeiro contato muito legal. O Fábio Carille realizou já as primeiras atividades, um treino muito intenso. A gente esteve presente, né? A gente acompanhou em loco realmente como foi esse primeiro treino do Vasco da Gama no CT Moacir Barbosa. Um Vasco intenso, o Vasco buscando a todo momento realmente essa intensidade. O próprio Carille ele revelou no papo que teve com a imprensa ontem que uma das coisas que ele mais observou acompanhando os jogos do Vasco em 2024, que era uma equipe que intensamente, fisicamente, era abaixo do ideal. Então ele vai olhar para essa temporada de 2025 exatamente com esse foco, querendo um Vasco forte fisicamente. E os treinos vão ser assim, sempre puxado, com todo mundo se comunicando, com todo mundo falando, com todo mundo gritando, todo mundo puxando um ao outro do grupo, para que cada vez mais a intensidade venha aflorar dentro do elenco Cruz Maltino. Mas é claro, acima de tudo, não adianta ter intensidade, meu amigo torcedor, se não tiver qualidade no grupo, se não tiver qualidade no elenco. E o Fábio Carille revelou que sim, pediu nomes, quer contratações, quer reforços, e a gente traz aí as palavras de Fábio Carille a vocês sobre o que hoje ele conversa com a diretoria e quais são os pedidos feitos, quais são as maiores carências dentro do elenco do Vasco da Gama. Eu sou muito de pensar no próximo jogo independente da competição. Então, termina um jogo, a nossa próxima decisão, independente do campeonato, é o próximo jogo. É assim que eu gosto de trabalhar, sem priorizar nada. Em relação... o clube tem trabalhado, eu já considero um elenco forte, né, principalmente com a volta de alguns jogadores do departamento médico, no caso de Jair, Paulinho, que já voltaram no final do ano passado, o Adson, que daqui um pouquinho está de volta, o próprio Estrela, né, talvez fuja algum nome aqui nesse momento, mas já tem os reforços mesmo dentro do Vasco, com a volta desses jogadores. E estamos trabalhando ali quietinho com a diretoria aí para que chegue mais alguns jogadores para potencializar esse grupo que eu já considero forte. O vascaíno, o Carille já deixou aí na mesa quais são as grandes necessidades do Vasco da Gama. E você concorda com isso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. As necessidades foram... A zaga é uma grande... Zagueiros, o Carille também foi questionado. Maurício Lemos, sabe que negocia realmente nesse momento com o Vasco da Gama. O Fábio Carille falou. E a gente, sem dúvida, traz as palavras dele a você. Sobre esse jogador, sim, eu conversei. Um jogador que conquistamos juntos, um jogador que eu confio bastante, mas já de antemão essa possibilidade não vai acontecer. Tá? Mas tenho participado junto com o Marcelo, com o Felipe, com o presidente ali, todos os dias, muitas vezes até de manhã e de tarde, desde quinta-feira que eu cheguei, que eu comecei a trabalhar quinta-feira à tarde, dia 2. Então, essas conversas elas estão sendo diárias aí para que a gente possa qualificar ainda mais esse grupo. Samir, Pedro Henrique do Bragantino e Maurício Lemos. Da Udinese, né? Sim, é um jogador que eu sei quem é, mas é um nome que ainda não foi falado dentro do clube, tá? Sendo bem verdadeiro com vocês, ainda não chegou. O Balbuena tem contrato na Rússia e os russos de cara já descartaram essa possibilidade. O Pedro também foi um jogador que eu lancei ali no Corinthians. Ele sobe em 2015, em 2017 ele joga bastante comigo. Eu não sei como é que está essa situação do Pedro. Né? Do Balbuena está descartado, do Pedro eu não sei como que está, e do Samir ainda não foi falado. Maurício Lemos também é outro nome que a gente tem falado aí, estamos aguardando alguma definição. Vascaíno, então, o Fábio Carille revelou quais são as negociações que hoje acontecem. E antes que você fale, Lucas, tá vendo? Maurício Lemos negocia, você realmente falou sobre isso. Mas e a questão do Pedro Henrique, a questão do Samir, a questão do Balbuena? O Fábio Carille ele revela que não tem mais negócio com o Balbuena, ele revela que realmente ligou para o jogador paraguaio. Nada disso que a gente não tenha falado aqui no canal. Pelo contrário, a gente desde o primeiro momento falou isso a vocês. O Fábio Carille ligou para o Balbuena. O Fábio Carille quer o Balbuena. Tanto, meu amigo, o Balbuena tem contrato com os russos até o meio do ano. Ele é o capitão do Dinamo de Moscou. O Vasco sentou, conversou, tentou negociar, tentou uma antecipação do término do contrato, né, para que o Balbuena chegasse aqui ao Rio de Janeiro ainda nesse mês de janeiro. O Balbuena não quer ficar mais no Dinamo de Moscou. Entretanto, é uma peça importante. Não é assim que acontece no mercado. Os russos pediram 5 milhões de euros para que Balbuena saísse.
do Dinamo de Moscou chegasse ao nosso Cruz Maltino. Com isso, o Vasco não vai pagar 5 milhões de euros, quase 35 milhões de reais, pela compra dos direitos econômicos de um zagueiro que já ficará livre no mercado. Então, sim, as negociações foram, entre aspas, encerradas para esse primeiro momento. Ainda há a expectativa do Vasco conseguir fechar com o Balbuena um pré-contrato para que ele chegue no meio da temporada. Hoje, o Balbuena não será um reforço do Vasco dessa primeira janela, mas pode ser que para o meio do ano, sim, Balbuena chegue na nossa colina histórica. Além do Balbuena, há outros negócios. A questão do Samir realmente acontece, e sim acontece. O Fábio Carille, ali naquele momento, não dá muito indícios na entrevista coletiva sobre a possibilidade de uma negociação, mas temos fontes, temos contatos, e hoje o que eu tenho a trazer a você é que há negociação com o zagueiro Samir. Ontem mesmo, né, a própria imprensa mexicana falou muito sobre essa situação. A imprensa mexicana cravou praticamente que o Samir está por detalhes de sair do Tigres. A situação dele no México está praticamente insustentável, então a expectativa é que realmente em breve ele desembarque aqui no Brasil, na cidade de Carioca, local de origem, local onde ele nasceu e foi criado. Há uma expectativa e há uma chance dele vestir a camisa do Vasco. O certo é, no Tigres do México ele não ficará. Além do Samir, há negócio por Maurício Lemos, e aí eu falo, o Maurício Lemos é realmente o grande nome que o Vasco hoje mira no mercado para essa posição de zagueiro, um nome que o Vasco já olha desde a janela passada. O Vasco conta e enfrenta a concorrência de Santos e Grêmio pela contratação do zagueiro uruguaio Maurício Lemos. É um nome que o Vasco tem negociações avançadas, né, por um empréstimo até o final do ano, onde ele já ficará livre no mercado a partir de 2026, então automaticamente desempenhando bem no Vasco, o Vasco poderá assinar com ele um longo contrato. É um jogador jovem, 29 anos de idade, com passagem pela seleção do Uruguai, que tem, né, esse objetivo, esse desejo de retornar ao Uruguai após uma boa passagem no Vasco, tendo bons desempenhos por aqui, chegar novamente na seleção do seu país. E a questão do Pedro Henrique é algo que aconteceu. Nesse momento eu não tenho informação de como estão as coisas, mas realmente foi um nome que o Vasco se interessou. Havia até uma possibilidade de negociação envolvendo o Pedro Henrique e o Léo. As coisas à época acabaram não andando, mas nesse momento, realmente, toda vez que eu posso trazer a vocês é Maurício Lemos, e a questão do Balbuena, ó, acabou, melou, nesse momento não vem. Show? A gente não tá aqui, como eu sempre falo a vocês, meu amigo, para mentir. A gente tá aqui para sempre falar a realidade. E é claro, Fábio Carille falou sobre outras coisas da coletiva, falou sobre a questão do CT, falou sobre a questão de Felipe Coutinho, e a gente traz exatamente essas palavras a vocês. Quero que primeiro vocês vejam aí as palavras de Fábio Carille sobre a questão de Coutinho e Payet. E aí, torcedora, chega até perto para perguntar: Coutinho e Payet, pode ou não pode jogar junto? Penso que quando tem qualidade, a gente tem que tentar colocar esses caras todos em campo juntos, né? Se tiverem bem, dar um suporte para que esses jogadores possam fazer o melhor possível dentro de campo. Mas o mais importante, que tem qualidade, pode ser com Alex Teixeira, daqui a pouquinho pode ser com Estrela, 2 meias. Jogadores que... o Estrela é um menino, mas os outros 3 jogadores já experientes, com muitas vitórias na carreira. Possibilidade que eu tenho pensado sobre isso, sim, e quero levar para a prática para ver se vai dar certo. Meu amigo torcedor vascaíno, Fábio Carille deixou muito bem claro, né, que tem qualidade e pode ser que isso aconteça. É importante até lembrar que lá no Corinthians de 2019, salvo engano, o Fábio Carille ele joga 4-2-4. E nesse 4-2-4 a gente pode observar que o Fábio Carille joga com 2 extremos abertos, uma dupla de volante, 2 extremos e 2, entre aspas, atacantes. Por quê? Porque não é atacante. Quem atuava como a ofensiva do Corinthians na época era Rodriguinho e Jadson. 2 meias, flutuando entre as... Isso pode ser que aconteça no Vasco, tá? Pode ser que Coutinho e Payet possam atuar exatamente assim, flutuando entre as linhas como 2 falsos 9. Por que não? Uma ideia aí que Fábio Carille poderá ter no Vasco da Gama, assim como teve a época no Corinthians. E falando em 9, falando em ataque, a gente perguntou, e aí foi uma pergunta feita aqui pelo canal, para Fábio Carille sobre a questão envolvendo o atacante Pablo Verratti. Como está a situação de Verratti? A imprensa diz que Verratti está insatisfeito. A imprensa diz que Verratti não quer ficar no Vasco porque não está sendo valorizado. Eu fiz questão de perguntar para o Fábio Carille se realmente isso acontece, se é realidade ou não que Pablo Verratti está insatisfeito no Vasco, e o Fábio Carille falou isso daí. Inclusive até falou um pouquinho sobre a utilização de Verratti dentro do seu esquema. Fala, Carille. Tudo bom? Boa tarde, Lucas Moretti, o canal do Gigante Vasco.
Vem muito se falando na imprensa de uma insatisfação do Verratti. Esses últimos dias vem se especulando isso. E ontem foi o seu primeiro contato com o Verratti dentro do CT. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse contato. E já falando sobre o argentino, você em 2017 no Corinthians usava o Jô como fixo no seu 4-2-3-1. O que se assemelha ao Verratti do Jô e qual é a valência dele também para esse sistema? Boa tarde. Não sei disso. Primeiro contato ali muito bem, treinou muito bem ontem. É um cara voluntarioso, um cara que não desiste, e isso mostra nos jogos. Ele sabe que a preparação dele tem que ser para isso. Não sei dessa insatisfação, tá? Para ser bem sincero, estou escutando isso pela primeira vez. Se assemelha, sim. É um atacante que um cruzamento errado muitas vezes fica um cruzamento bom, porque ele vai em todas as bolas. Ele é chato, ele não desiste. Tem isso do argentino, né? Essa garra de não desistir nunca. E é um jogador que eu tenho certeza que vai ser, mais uma vez, muito importante, porque eu gosto de jogador com essas características. Gosto. Como também, ontem já falei com alguns dos amigos que estavam ali no CT, também tem jogadores para fazer um 4-2-4, sem ter um fixo e com jogadores meia que chegam na área para fazer gol. Também tem para isso. Né? Mas vai depender muito desses jogadores de lado aí para eu começar pensar bem na amigo forma. Torcedor vascaíno, assim foi a entrevista coletiva do técnico Fábio Carille. E para fechar, agora com chave de ouro, eu trago aí as palavras do diretor executivo Marcelo Santana. Palavras de apresentação para que vocês tenham uma noção total de quem é esse mais novo técnico do Vasco e o porquê o Clube de Regatas Vasco da Gama escolheu Carille para comandar o projeto de 2020. Estou falando aqui com a torcida do Vasco mais uma vez. Hoje a gente apresenta oficialmente à imprensa e também aos torcedores o nosso técnico Fábio Carille, treinador já com experiência no futebol brasileiro, campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, títulos estaduais também no currículo, técnico que teve passagem também por clubes no exterior e um profissional que ao longo da sua carreira tem conquistado resultados positivos, aproveitamento de pontos interessante na Série A do Campeonato Brasileiro e trabalhos, na sua maioria, para o padrão do Brasil de médio e longo prazo. Ele tem conseguido dar continuidade na atividade. E um profissional também que nos clubes onde trabalhou geralmente teve a oportunidade de retornar a essas casas, ter mais do que uma experiência no mesmo clube, o que é um indicativo da personalidade do Fábio de construir boas relações nos ambientes por onde trabalhou. Então, seja bem-vindo, Carille, ao Clube de Regatas Vasco da Gama, ao Vasco SAF, que você faça um grande trabalho na temporada de 2025 e dê as alegrias a toda a torcida Cruz Maltina. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Precisa levantar? E aí, torcedor vascaíno, tá animado? Fábio Carille vai dar certo com a camisa do Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá, dessa terça-feira. Já já estaremos de volta com um Boa Noite Gigante, cheio de informação e novidades a todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaína.